Olá, amigos do canal Em Família. Graças a Deus podemos nos reunir mais uma vez para darmos continuidade ao estudo da lição. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo, participe pelos comentários, abra o guia, a sua Bíblia também, para participar desse estudo que tem sido enobrecedor, tem sido de grande crescimento espiritual, um assunto com uma dificuldade um pouco maior, mas nós temos, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, conseguido entendê-lo. Nós damos continuidade ao estudo da lição 6 e nessa terça-feira, 7 de maio, o título do nosso estudo, As Duas Testemunhas São Mortas. Nós continuamos aí o estudo referente às duas testemunhas que nós já identificamos como sendo a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. Fique à vontade aí para curtir os vídeos e para compartilhar com seus amigos também. Vamos fazer a nossa oração para darmos continuidade ao estudo. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que tu nos concede de poder abrir a tua palavra, ouvir o que tu tens a nos dizer. Nos concede a presença do Santo Espírito, dando entendimento e compreensão. Nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. O nosso estudo ele começa e nós já temos aqui a pergunta número 3, que é nos apresentada. Diz assim: o que aconteceria com as duas testemunhas, o Antigo e Novo Testamento, como nós já vimos? A referência está em Apocalipse, capítulo 11, os versos 7 a 9. Vou pedir que o papai leia para nós esse texto e aí nós deixamos a nossa sugestão de resposta. Vamos à leitura. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não prantearão e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Muito bem. Então, nós podemos deixar a nossa sugestão de resposta a seguinte: elas seriam mortas e permaneceriam assim por 3 dias e meio. O nosso estudo de hoje ele vai nos trazer então a morte dessas duas testemunhas, como foi apresentado no texto bíblico aí que nós já lemos na pergunta. Mas a lição ela faz uma pequena introdução aqui de eventos que marcaram esse período histórico do qual nós estamos estudando, que são os 1260 anos proféticos. E a lição vai trazer aqui para nós eventos que marcaram o início e o fim desse período profético. E ela vai colocar para nós que esse evento começou em 538 depois de Cristo, quando Justiniano entrega o poder civil, político e religioso para o Papa Virgílio. Aí começa o período profético dos 1260 anos. E nos coloca também que o fim desse período é quando o Papa é preso por Napoleão. Ele vai para a França e ali ele morre. Então, finda-se esse período. Porém, Daniel já havia profetizado isso, né? 500 anos antes de Cristo. Então, a lição nos coloca aqui que isso demonstra que nós podemos confiar nas promessas bíblicas. Isso aí, né, Alexandre, é o final do período profético que acontece lá na Revolução Francesa, né? Depois de todo esse período, o Papa Pio VI ele vai ser preso, vai morrer em cativeiro, e realmente as profecias nos dão a base da nossa fé, da confiança na palavra de Deus. E o comentário da lição nos mostra que a palavra de Deus resistiu a esses duros anos de ataque que foram feitas a ela. Nós já estudamos longamente sobre esse período profético, mas o enfoque da lição de hoje é que no final desse tempo profético acontece um evento que marca a morte das duas testemunhas. E a lição vai dizer aqui que
Ele, Satanás, o inimigo de Deus, iniciou novos ataques à autoridade da Bíblia por meio da Revolução Francesa. Traz a data aqui, 1789. E esse evento histórico, esse episódio, é trazido aqui no texto da lição também, e diz que após esse período em que a igreja perseguiu a palavra de Deus, que a igreja também oprimiu ali, atuou oprimindo cristãos, perseguindo por toda a Europa, na Revolução Francesa cria-se uma aversão a tudo que vem da religião. E aí começa, o governo estabelece oficialmente o culto da razão, uma religião ateísta, diz aqui o comentário, destinada a substituir o cristianismo. Então, nesse evento histórico, ali por 3 anos e meio, como nós vimos na leitura bíblica, vai acontecer ali diversos incidentes contra a palavra de Deus. Ela traz aqui a lição que igrejas foram transformadas em templos da razão, uma mulher foi entronizada como deusa da razão, Bíblias foram queimadas, Deus foi declarado inexistente. Então é um momento ali, um tempo de muita dificuldade em que a palavra de Deus, simbolicamente, né, como nós estamos estudando, as duas testemunhas são mortas e ficam assim durante 3 anos e meio. O comentário da lição termina dizendo que Satanás atuou por meio de homens ímpios para matar as duas testemunhas de Deus. Que lição profunda, que lição que necessita de muita compreensão, de muito estudo e, sobretudo, de comunhão com Deus e o Espírito Santo. Já deu para você perceber isso. Não é um assunto leve, não é um assunto que, com a simples leitura, nós possamos compreender. Mas a palavra de Deus, durante todo esse período profético, ela vai sobreviver, mas vai sobreviver diante do mais vil ataque de Satanás. Satanás, por todo esses séculos, mais de 12 séculos, ele vai procurar esconder a palavra de Deus. E vai chegar um momento culminante ali na Revolução Francesa que ele vai tentar dar a cartada final e matar, digamos assim, as duas testemunhas. João, no primeiro século, ele já tinha registrado isso. No capítulo 11 de Apocalipse, no verso 8, que é o capítulo que nós estamos estudando, o texto bíblico durante essa semana, diz o seguinte, a profecia diz assim, que os cadáveres dessa testemunha ficariam em praça pública na cidade que seria chamada por Sodoma e Egito. E por que João vai usar a imagem de 2 lugares diferentes para um fato que vai acontecer em Paris, na França? João usa lá Egito e Sodoma, mas o fato, a profecia se cumpre em Paris. O autor da lição ele explica isso. O Egito tinha uma cultura de muitos deuses que negava o verdadeiro Deus. E foi exatamente isso que, na Revolução Francesa, eles fizeram. Eles tiveram a ousadia de colocar uma lei dizendo que Deus não existia, que o Deus deles era a razão, um Estado ateísta. E o outro texto, Sodoma representa a imoralidade. Paris, a França, se revestiu de imoralidade. Quem veio substituir a presença de Deus foi uma mulher. E tinha festivais de imoralidade, de orgia que aconteciam naquela época. Por isso, a profecia bíblica vai se cumprir plenamente ali na Revolução Francesa. E essa é mais uma garantia de que nós podemos confiar na palavra de Deus. Esse período sombrio teria fim. O autor da lição traz aqui para nós que esse período se estendeu de 26 de novembro de 1793, quando um decreto de Paris aboliu a religião, até 17 de junho de 1797. Esse período que as testemunhas estiveram mortas, insepultas, durou os 3 anos e meio da profecia. Mas graças a Deus que esse período passou, teve fim. E amanhã nós vamos trabalhar essas 2 testemunhas, tendo o Espírito de Deus e vivificando e cumprindo o seu ministério. Amanhã será um estudo fantástico, não perca.
se programe para estar conosco estudando essa profecia maravilhosa.